Olá, eu sou Natália Levino, sou vice-líder do Laboratório de Economia Aplicada e hoje estamos iniciando um novo projeto, que é o LEAB Lab. O LEAB Lab, ele visa reunir uma série de informações sobre o que a gente vem desenvolvendo no nosso grupo de pesquisa e também trazer alguns convidados que estejam colaborando conosco em algum projeto. E hoje nós estamos aqui com as professoras Marcela Elisa Fontana, da Universidade Federal de Pernambuco, a professora Patrícia Guarnieri, da UNB, que a gente tem um projeto em conjunto, que a gente vai falar um pouco sobre isso, e também com o professor Leonardo Agapito, né, da Unesp, que ele vem também contar, né, sobre o trabalho que ele vem desenvolvendo na área de desastres ambientais. Então, é o dia de hoje, né, para a gente contar sobre encerrar o projeto. Queria agradecer a vocês pela colaboração também. Hoje a gente vai encerrar, né, o nosso projeto, hoje é um dia de encerramento, a gente já teve várias atividades. Queria conversar só com vocês, inclusive, né, saber como é que vocês se sentem estar encerrando esse projeto. Foram 3 anos de trabalho. Qual é a sensação que dá para vocês? Marcele, poderia falar um pouquinho? De dever cumprido com a sociedade, né? Acho que nenhuma pesquisa anterior que eu tenha participado deu tantos frutos importantes para a sociedade em termos de dados e informações, né? Eu acho que aqui a gente tem, inclusive, alguns dos frutos importantes desse trabalho. E, embora o projeto esteja encerrando, a gente sabe que ainda tem muito a ser feito e que, com certeza, a gente vai estar engajado ainda nesse projeto de alguma forma. Mas realmente acho que é uma sensação de dever cumprido com o nosso cargo, né, enquanto funcionário público, trazendo benefício para a sociedade. Acho que esse é o principal. E você, Patrícia? Você já esteve aqui em outros momentos, né? Você acompanhou comigo algumas entrevistas, né, que estão aqui presentes no canal, né, tanto no canal do Relatos de uma Tragédia, né, aqui do LEAP não, mas lá no Relatos a gente fez uma série de entrevistas com alguns especialistas. Como foi para você acompanhar tudo isso? Olha, foi assim uma surpresa muito grande participar do projeto, porque quando você convidou, né, lá em 2020, a gente não tinha noção da dimensão, né, desse desastre. E assim, é uma honra ter participado e assim, eu fico muito feliz por ver todo o impacto que trouxe para a sociedade, né? Não só em termos de publicação científica, que isso é algo que fica, né, restrito aos muros da universidade, mas também em termos de divulgação, como é o caso da cartilha, né, voltado para alunos de escolas públicas e privadas, o livro, o documentário que foi apresentado hoje como encerramento do projeto, que é belíssimo, emocionante, ao mesmo tempo revoltante, né? De nós vermos aí tudo o que aconteceu, uma situação tão triste para a cidade de Maceió, para os diretamente e indiretamente afetados, mas ao mesmo tempo a gente fica com, como a Marcele falou, né? Com a sensação de dever cumprido, né? Porque a gente conseguiu entregar muito mais do que nós tínhamos proposto inicialmente, e a gente vê a contribuição que o projeto pode gerar e já vem gerando, né, para a formulação de novas políticas públicas, reformulação daquelas que já existem, para que governantes, empresários, né, tomadores de decisão possam levar em consideração os dados que a gente gerou para novas estratégias e novas iniciativas. Então, assim, é realmente uma sensação de dever cumprido, de orgulho de ter feito parte. Ao mesmo tempo, a gente sabe o quão pesado foi para nós que trabalhamos, né? Não tão pesado quanto é para as vítimas, mas foi assim uma carga emocional grande durante o projeto também, que é importante a gente ressaltar, né? Que a gente se sensibiliza, né, com o problema das pessoas. Assim, então não dá para a gente deixar ali a nossa emoção numa caixinha e não se emocionar com a realidade de pessoas que sofreram tanto, né, numa tragédia tão importante e que eu espero que o Brasil e o mundo não esqueça, né, de tudo que aconteceu aqui, para que isso não se repita em outras regiões. A gente sabe que o Brasil tem vários outros estados que fazem a extração de salgema. Nós sabemos que existem várias mineradoras estrangeiras instaladas no Brasil, não só para o salgema, mas para ferro, cobre, outros tipos de minério, como a gente já viu outros desastres acontecendo, Brumadinho, Mariana, né? Enfim, eu espero que as pesquisas sejam levadas em conta, né? Que o que a gente faz na universidade não fique restrito à universidade, mas que realmente eles considerem esses dados que a gente gera, né, na formulação de novas políticas públicas para aumentar a fiscalização, a regulação de empresas que vêm no Brasil minerar, levar nossas riquezas, mas que não deixem um desastre e um prejuízo tão grande como foi deixado aqui, né? Com certeza.
Eu como coordenadora, eu falo que a experiência, assim, como afetada, como pessoa que estava aqui vivenciando ainda logo também, ela é um pouco chocante, né? E assim, eu acho que o papel da gente nesse projeto de furar a bolha mesmo, né? Eu lembro que a gente logo no início, assim, a gente não tinha a dimensão de como a gente ia avançar nesse projeto, né? Inclusive, né, avançou tanto que o professor Leonardo entrou em contato comigo, né, por e-mail, assistiu a minha participação lá na CPI da Braskem. E aí foi como ele chegou. Mas aí eu queria saber, Leonardo, o que é que te levou a ter curiosidade a estudar o nosso caso aqui, né? Porque às vezes a gente pensa que é uma pesquisa muito focada aqui por eu ter convidado as meninas para participar junto comigo, né? Mas você, como um outro pesquisador que não vivenciou, não tinha conhecimento, né? O que é que te levou a trabalhar com o caso? O meu contato com a mineração foi por conta do meu doutorado, que eu estudei as cadeias de produção agrícolas, né? E era curioso como toda vez que eu fazia uma entrevista com uma cooperativa de cafeicultores, falava com produtores de café, a mineração ela aparecia como esse sujeito oculto no campo, em que toda vez que ela chega num território, ela afeta a forma de vida, ela afeta a qualidade ambiental, as relações sociais, né, nessa região. Então, foi a partir daí que a gente começou a trabalhar a mineração e perceber que ela gerava os mesmos impactos nos Estados Unidos, na Austrália, no Brasil, né, em Maceió, mas também em Brumadinho, quando ela se instala, quando ela chega, a forma como ela afeta essa região e depois quando esses desastres ocorrem. Então foi por conta disso que a gente começou a estudar dentro das cadeias de produção o impacto da mineração. E esse impacto tão diverso, né, que é impacto cultural, é econômico, é social. Né. Eu falo sempre que essa questão assim que aconteceu da mineração, né, a gente limitou, né? A gente trabalhou aqui com o social, econômico e ambiental, que já é bastante amplo. Mas quando a gente vai estudando as nuances e aí quando a gente foi fazendo as entrevistas com os especialistas, a gente via como era diverso, né? Como tinha muitas camadas ali que não estavam sendo ouvidos, né? E aí também eu acho que tem sempre um agravante. Eu sempre acho que quando é alguma coisa que acontece no Norte e Nordeste, a gente não tem, às vezes, a mesma visualização do que algo que acontece no Sul e Sudeste. Então, demora um pouco, né, para isso, essa mídia, né, escutar a gente, levar isso, né? E acho que a gente teve uma participação, assim, quando... Em que momento? Eu queria saber de vocês, assim, em que momento vocês viram, disseram, caramba, a gente tá grande aqui, né? Eu tenho o meu momento, assim, eu não vou falar agora, mas eu quero esperar a Marcele falando, assim, que momento ela falou, Patrícia, dizer que momento, assim, vocês tiveram a dimensão de que realmente a gente... Eu acho que foi quando a mina 18, né, aconteceu, colapsou e a gente começou a ter uma enxurrada de entrevistas, pessoas de fora, realmente, né, de outros estados, mas também de fora do país, assim, querendo informação. Então, realmente dali falou, nossa, é a gente que está pesquisando sobre isso só, e foi realmente grandioso. Mas uma das coisas que eu acho que demorou também para ter essa visibilidade foi porque não morreu ninguém diretamente por esse desastre, né? Diferente de Brumadinho, né, Mariana, ninguém morreu diretamente do desastre. Então, e o desastre ele foi gradativo, né? As pessoas, inclusive, muita gente saiu das suas casas, as casas teoricamente muito bem, estava tudo certo, por que eu estou saindo daqui? Era mais assim, mais uma saída muitas vezes por precaução e depois, obviamente, foram vendo acontecer as coisas. Então, demora para se chocar. Hoje, quando a gente vai ver a área, você fala, poxa, uma área é enorme, né? A situação que está hoje, mas realmente demorou para chegar a esse ponto e para que realmente chegasse a uma rede nacional, né? E aí a mina 18, por mais que seja uma fatalidade, né? Ela foi importante para a visibilidade do que estava acontecendo. E eu acho que até incerteza também, eu lembro que eu vim acompanhando o caso, e aí eu lembro de uma reportagem que saiu no mesmo dia, assim, dizendo, tranquilizando os moradores. Nossa, não tá, tinha alguns moradores da borda que estavam reclamando, que estavam sentindo tremores, e aí saiu uma nota dizendo, não, fiquem calmos, que tá tudo normal. E aí no mesmo dia sai olha, pessoal, a mina vai colapsar a qualquer momento, assim. Então, ficou naquela ali, aparecia a expectativa de Copa do Mundo, vai ser agora, porque saía horário, né, do que se ia colapsar, se não ia. E aí, nesse mesmo momento, a gente tinha um bombardeio, assim. Eu lembro que eu acessava, era a gente entrando em contato, querendo saber, né, também, acho que... E muitas vezes querendo saber coisas que a gente não tinha ainda como informar, porque nosso estudo, ele é pós, entre aspas, né, incidente, né, desastre, ou seja, o que aconteceu, quais são as consequências disso. Então, quando colapsa uma mina, quer dizer, ainda
está acontecendo. Isso. Então, a gente às vezes não sabia lidar nem com algumas curiosidades e perguntas que surgiam e tal. Mas tem um segundo momento também muito importante, né? E aí, Vou deixar Patrícia, pra qual você. é? Bom, sem dúvida foi o rompimento da mina 18 e aí a gente furou a bolha da universidade, né? Porque a gente não ficou mais restrita a divulgar e disseminar em congressos, em periódicos, e a gente começou a ver outras mídias com públicos totalmente diferentes, que não era de acadêmicos, que era realmente o cidadão, as pessoas ali mais leigas querendo saber. Então isso foi sem dúvida. E teve um momento que a Natália foi convocada para a CPI, que para mim eu levei um susto enorme, porque eu falei assim, meu Deus, e agora, né, assim, o impacto disso, de participar de uma CPI, é gigantesco. Isso pode ter vários desdobramentos, né? Nós estamos assim, nós calma, ficamos Leonardo, bem mas na hora todo mundo desesperadas. entrou em pânico geral, né? Porque a ordem cronológica de quando eu coloco, né, essa convocação foi muito rápido, muito rápido. A CPI foi instalada numa quarta, numa quinta eu já recebi um e-mail, numa sexta a gente teve uma reunião, né, e aí querendo uma colaboração com os dados que a gente tinha, informações que poderiam contribuir no grupo, e eu só comunicava, eu falei, recebi um e-mail aqui da CPI, né, estão querendo que a gente converse com eles. E a gente participou da reunião, assim, muito mais para apresentar como é que ia ser. E aí, nisso, na outra semana, corta para outra semana, eu até lembro, assim, eu estava todo mundo muito assustado com o que é que a gente ia fazer. A gente tinha combinado, não, a gente vai trabalhar muito de bastidor, fornecendo alguma informação, mas a gente não vai estar ali na linha de frente. Era a nossa intenção, era o nosso combinado como grupo, era isso, né? De ajudar na medida que fosse possível, porque era um passo muito importante para o caso. A CPI, né, que tinha sido, por todas as dificuldades que tinha sido instalada, inclusive a mina 18 foi muito importante para a instalação da CPI, de modo geral. E aí eu lembro que montaram um grupo no WhatsApp, né, e eu estava participando de uma reunião, inclusive a outra professora Verônica também estava no grupo. A gente recebeu um plano de trabalho, que é o plano de trabalho que toda a CPI no começo ela divulga, né, do que é que vai fazer e tal, e tinha as pessoas que iam ser convocadas. Eu numa reunião online saí abrindo assim muito calmamente, né, só aqui, deixa eu olhar aqui o que está acontecendo aqui. Por curiosidade. E fiquei olhando devagar nisso. A professora Verônica, que também está no grupo comigo, começa a me ligar. Aí eu falei, olha, eu estou numa reunião agora, mas o que foi que aconteceu? Ela falou, dá um F5 aí, procura aí teu nome. Aí realmente ela foi muito esperta, porque eu não estava olhando, né? Era 400 páginas, né? Eu aqui, calmamente, aí eu falei, vou dar aqui. Aí eu botei Natália Levina, aí, convocada para a CPI. Isso, no mesmo momento, o Senado ele já estava aprovando aquele documento. Eles mandaram para a gente e já estava tendo a validação daquele documento naquele momento, e na outra semana eu já estava lá. Então, foi tudo muito rápido, assim, né, que todo mundo ficou, e aí, inclusive, agradeço a todos os meus colegas, porque passamos um perrengue grande no final de semana, mas... Lendo material, lendo textos importantes, isso. Dados, compilando tudo alinhando, que né, a gente também. não tinha exatamente preparado, porque não tinha essa finalidade, né? E alinhando também, né, o que seria falado, porque a gente coletou muitos dados, né, então assim, não dá para apresentar tudo. Então, o que Natália vai apresentar? Né? O que é mais relevante apresentar que pode dar mais impacto? E que já estava consolidado na pesquisa Exato. também, né? Porque algumas informações ainda eram soltas, então a gente sim. teria que ter cuidado também, né? Com que tipo de informação que a gente realmente poderia afirmar. Por exemplo, uma coisa que Marcele falou, né? Começaram a fazer perguntas para nós de coisas que a gente não sabia, né? Quando colapsou a mina 18, todo mundo, mas e a qualidade da água da mina, né? Como que tá? Isso aí tá matando os peixes, tá matando o sururu? Não é nosso foco fazer análise da qualidade da água. A gente não é dessa área, né? Eu imagino que o curso de Química, o curso de Biologia devem fazer análises nesse sentido. Então, a gente não tem como afirmar como que está a qualidade da água. O que a gente imagina é que se a mina rompeu, a salinidade aumentou, porque é salgema, né? Mas a gente não tem como afirmar categoricamente. A gente tem que se basear nos dados. E os nossos dados não tinham essa informação, né? Então, assim... E eles queriam realmente muito saber dessas coisas, né? Eu acho que foi muito importante o quão a gente foi fiel à nossa pesquisa nisso, né? A gente sempre teve muito cuidado de não falar nada que os nossos dados não mostrassem, entendeu? Então, nossos dados, eles sempre revelaram, sim, que teve impacto,
que esse impacto era grande, né, principalmente nas óticas econômicas e social. Então, ele tinha um dano, né? A gente estava ali tentando mensurar esse dano, esse impacto, né? E a gente começou a ver que, de fato, ele estava migrando para outras regiões a partir do momento que houve a saída dessas pessoas das suas residências. E aí a gente sempre tinha cuidado no que é que a gente ia falar para não ir além, né? Além de um dado, de uma pesquisa, para virar uma opinião pessoal. Então, eu acho que esse cuidado ao longo, né, acho que todos os professores que tiveram envolvido, todo mundo, inclusive todos os trabalhos que a gente publicou, a gente teve muito cuidado nesse filtro, assim, nessa sensibilidade, assim, de a gente ter opinião pessoal. Mas ali eu não estava falando com a Natália, pessoa física, ali eu estava falando com uma Natália pesquisadora. Então, acho que tem essa importância, assim, né? Você acabou também de publicar um livro agora, né, Leonardo? Eu queria que você falasse um pouquinho lá do teu livro, né? Eu até demorei, né? O Leonardo me pediu um capítulo, eu fiquei enrolando ele um tempo, porque tava muita coisa, mas aí a gente conseguiu contribuir com o capítulo e eu fiquei muito feliz. Muito obrigada pelo convite, inclusive. Não, eu que agradeço pela colaboração. Vou mostrar no celular, assim, a capa, porque ela é bem bonita. Uma foto que um dos nossos autores, o Thiago Zamberlan, tirou e assim, nos permitiu usar como capa, em que ele só reduziu o tom de verde da foto e a cor do rio é exatamente essa, né, impactada pelo desastre de Mariana. E, enfim, tem algumas outras fotos dele no nosso livro, que a gente inseriu exatamente também dessa região afetada, né, já com todas as notas de rodapé o dia que ele tirou essas imagens, tudo. E foi uma publicação bastante interessante, porque tentando criar o nosso centro de pesquisa em mineração, direito e mineração, a gente acabou fazendo uma série de convites e foi bem interessante até quem aceitou e não aceitou, quem estava disposto a conversar e quem não estava, né? Nós procuramos, por exemplo, o relator da CPI para participar e ele fez a fala inicial do evento, foi muito interessante poder ouvir o senador Rogério Carvalho. Convidamos a professora Natália, foi muito bom também a exposição dela e na mesma mesa nós tínhamos um engenheiro que está acompanhando as obras, né, para o fechamento das minas aqui em Maceió, representando a Agência Nacional de Mineração, que tem acompanhado todo esse processo. As mineradoras, por exemplo, não quiseram participar, a Renova não aceitou participar. Nós fizemos todos esses convites e foi interessante ver quem estava disposto ao diálogo. A ANM estava disposta, né, vários professores de outros países vieram, a gente teve a participação de um professor da Austrália, que é a referência, né, em criminologia corporativa, entender o comportamento das empresas nessas situações. Tivemos um colega da Sérvia que veio também apresentar um trabalho muito interessante dos desastres na Sérvia, como que eles também geraram os mesmos impactos. E a grande pergunta desse evento, que nós organizamos com as duas faculdades de Direito da cidade, né, da Universidade Estadual Paulista e a Faculdade de Direito de Franca, que é uma autarquia municipal, a grande pergunta era, e depois do desastre, o que o direito faz? Né? Qual é o papel do direito penal, principalmente? Né? Porque ele parece que chega quando tudo já está destruído, né? E uma das questões que a gente foi discutir era como valorar isso, como que juridicamente a gente pode, né, reconhecer todos os tipos de dano, né? E aí o diálogo com a pesquisa de vocês é extremamente rico, porque vocês conseguiram mapear tudo que a gente se pergunta o que é, né? Quando as pessoas recorrem ao direito, há muito essa redução ao valor econômico. Paga uma indenização e está tudo certo. Mas é muito mais que isso. Então, a partir do que vocês ofereceram de dados, a gente consegue, talvez, agora pensar também em formas de reparação, formas de cura, né, desse processo, que e essa é uma frase do professor Braithwaite, que foi esse nosso convidado, se o crime ele causa uma dor, então a justiça ela tem que curar, né, ela tem que ser esse processo não só de reparação, né, mas de restauração do que aconteceu, né, dos danos gerados. Inclusive, nesse nosso caso aqui, muito em particular, né, uma sensibilidade muito forte em cima dos danos morais, né, que foram pagos pela mineradora, né? Então, o fato também que a Patrícia até falou, né, no evento que a gente fez agora, sobre ainda a justiça demorar mais de 7 anos para ter alguma culpabilização da empresa, né? Mesmo a CPI já comprovando, mesmo o relatório da Polícia Federal também indo na mesma linha, né? Causa uma sensação de impunidade na justiça, né? Eu falo que até os grandes números do acordo que a própria mineradora divulga, né? 99,99% aceitaram, é muito resultado da forma com que as pessoas veem a justiça sendo feita aqui, né? A morosidade da justiça. Aí eu acho que você ter esse contraponto, né, e discutir isso à luz
cujo direito, acho que é muito relevante, Leonardo. É tanto por isso que quando você me chamou, né, eu sempre estava muito disposta, porque eu acho que é um ponto de fragilidade que a gente tem que discutir em termos de mudança da legislação mesmo, né? A própria CPI mostrou que a forma com que essas mineradoras elas se autorregulam não está funcionando, né? Tá aí, os desastres estão mostrando que elas não é eficiente. Então, de fato, se precisa ter mudança de termos de políticas públicas, precisa ter mudança também da legislação, vir acompanhando esse processo. Uma coisa interessante é que a gente conclui, né, muitas vezes quando acontecem esses desastres, como o caso de Brumadinho, Mariana e aqui também de Maceió, que o crime compensa. E analisando friamente, a gente sabe que as mineradoras, elas fazem esse cálculo. Até que ponto vale a pena você causar um impacto negativo, porque depois a penalização ela demora para vir. Quando vem a reparação, não necessariamente é mais barato poluir do que prevenir. Porque fazer uma gestão de riscos, eu vou ter a prevenção, depois eu vou ter a correção, a mitigação. Então, eu tenho gastos muito altos com relação a isso. Então, é muito mais barato, porque a gente sabe que a justiça é ineficaz, que nem sempre as pessoas lutam pelos seus direitos, porque, como a Natália falou, a pessoa sabendo que a justiça é morosa e ela precisa morar, ela precisa sair daquele local, como é que ela não tem o dinheiro guardado para comprar uma nova casa ou para pagar aluguel, né? Então, ela precisa sair daquele lugar, a urgência faz com que ela aceite um acordo que não é satisfatório para ela, numa época ainda que a gente está vivendo uma pandemia, que as pessoas não puderam nem protestar e elas tinham que ficar dentro de casa e não podiam ficar dentro de casa porque a casa estava ruindo, você entendeu? Então, assim, e elas tiveram que assinar um acordo de indenização, que a Natália me confirme se eu estiver errada, em que elas não poderiam processar depois a Braskem. Então, a Braskem, a gente, inclusive, entrevistou uma advogada na época que ela nos aconselhou. Vocês não podem chamar a Braskem de criminosa, não podem falar que a Braskem é culpada nos artigos de vocês, porque se vocês fizerem isso, a Braskem pode processá-las, né, por danos morais, inclusive. Até né? o nome a gente não evitava pode, a gente colocar. usava, no projeto a gente colocou incidente, né, tragédia, porque ela tinha sido responsabilizada civilmente, que foi o caso da Defensoria Pública da União e o Ministério Público da União, ou seja, bloquearam-se os recursos para ela comprar as casas, né? E pagar a pífia, a indenização moral que ela pagou, mas ela não foi responsabilizada administrativamente nem penalmente. Ou seja, isso até hoje não aconteceu. Por mais que a CPRM, que é o Serviço Geológico do Brasil, tenha concluído no seu relatório com estudos técnicos que sim, ela é responsável pelo tremor, ela é responsável pelas rachaduras, pelo solo ruir, mesmo tendo aí também a CPI que chegou à conclusão de que sim, ela é culpada, mesmo tendo a investigação da Polícia Federal, até hoje ela não foi ainda processada. E mesmo tendo uma fala na CPI da própria empresa dizendo que eles seriam culpados também, Exato. né? Então, ainda mostra que o que é que falta mais, bizarrice. né? O que é que precisa mais, realmente, né? E o pior, Natália, é que não foi só o desastre. Na CPI ficou claro que eles ameaçaram pessoas. Sim. Eles ameaçaram pessoas do Serviço Geológico Brasileiro. Ou seja, a situação é muito mais Não é à toa grave. que a gente também teve uma época que a gente tinha medo. Tínhamos também, medo, né? exato. E a gente tinha uma preocupação muito grande com Natália. Principalmente. Porque Natália estava sempre na linha de frente, dando entrevista, indo na TV, indo no rádio, estava sempre ali. Ela que estava entrando, inclusive, uma coisa que o Leonardo falou, que é muito importante, nós convidamos a Braskem para participar de entrevistas, para nos fornecer dados a todo momento. A Natália insistiu muito para a Braskem mostrar o lado dela, do ocorrido. Nunca quiseram, nos enrolaram literalmente. Ou seja, a gente tinha muito temor de que isso virasse contra a Natália por estar aqui, né? Então, ou seja, nós passamos por muitos temores durante o projeto, né? De quando entrevistávamos, afetar a vida das pessoas, porque é um gatilho você ficar relembrando de uma situação dessa. Nós sentimos sintomas físicos, porque a gente entrevistava as pessoas, a gente saía chorando, com dor de cabeça, com dor de estômago, com dores no corpo, a imunidade baixava, porque a gente não tem como a gente não se sensibilizar com o que está acontecendo, né? E além disso, o medo de que ameaçassem Natália. Eu tinha muito esse medo. Muito. O Principalmente tempo inteiro. próximo da CPI, eu acho que a gente ficou bem apavorado. Mas deu certo. Ainda bem que deu tudo certo. Processualmente, tem uma confusão que até no direito a gente faz, e isso é extremamente problemático.
E aí, só para mostrar como são dois conceitos bem diferentes, né? O primeiro é pensar o tempo que o processo tem para terminar, né? Eu não posso dizer que a Braskem ela causou um dano ambiental sem medir esse dano, e se essa área ela continuar afundando por 50 anos, por 50 anos esse crime ainda está acontecendo. Então, o processo em tese ele não pode acabar, porque eu ainda estou medindo, né, por 50 anos um crime que está em curso. E por isso que é tão importante que se cobre dela exatamente que faça a contenção de danos agora, fechando os poços e, enfim, fazendo uma série de medidas técnicas. Mas o outro, que acho que a nossa grande indignação com o sistema de justiça é o senso de urgência, porque uma coisa é a celeridade para acabar, a outra é o senso de urgência do juiz de entender a importância das cautelares. Então a população não pode esperar. Não pode esperar o processo terminar daqui 50 anos para receber uma indenização. Não pode esperar, né, para ser realocada, não pode esperar para ter os seus serviços, né, públicos que foram afetados restabelecidos, né. A própria natureza, se a gente esperar 50 anos, né, para começar um processo de recuperação, por exemplo, da lagoa, a lagoa morreu. Né? Então, existem passos durante o processo, as cautelares do processo que precisam ser aplicadas com urgência. E aí a nossa indignação não é tanto com o fim do processo, mas com o que acontece durante esse período. Né? É aquele processo que é esquecido pela justiça. Né? E nesse período, né, uma das coisas interessantes que nós discutimos nesse evento, e foi uma das falas de abertura, e que o professor Braithwaite traz nesse artigo, inclusive de abertura do livro também, é que a formulação de culpa, ela não é só antes do crime acontecer. E em criminologia ambiental, a gente tem o dever de chamar de crime mesmo sem que haja uma tipificação penal, para isso pode até não existir, pode ser algo completamente ilícito. Mas é um compromisso científico na criminologia ambiental de chamar de crime tudo que é um impacto ambiental negativo, né? Mas quando esse crime acontece, você teve uma série de decisões que foram tomadas que levaram para que ele acontecesse. E você tem uma série de tantas outras decisões que vão definir o tamanho dele. Né? Então, quando eu vou formular a responsabilidade jurídica, eu não posso analisar o que a Braskem fez, eu tenho que analisar o que ela fez e o que ela continua fazendo durante o processo. Né? As reparações que ela não fez, as medidas que ela continua desobedecendo. A gente teve informações com a CPI, por exemplo, do fechamento das minas. Né, que já eram para ter sido iniciados e não foram de forma inadequada, por processos inadequados, técnicos. Né. Então, é interessante, assim, os nossos institutos de interpretação do crime, né, os nossos institutos jurídicos precisam mudar e o processo, a atuação do sistema de justiça precisa mudar também. Por isso a ideia, né, de formar esse núcleo de pesquisa em regulação da mineração. Eu acho extremamente relevante, né? Eu acho que ainda tem muita coisa a ser feita, né? Eu estou fazendo uma pesquisa inicialmente agora com o meu bolsista de iniciação científica, justamente para a gente mapear, né, os desastres recentes que aconteceram aqui no Nordeste. E aí eu estou tentando fazer uma colaboração com outro professor do Norte para a gente tentar encontrar similitudes, né, similaridades desses dois casos, para poder ver se existe realmente. O que a gente viu até agora é que tem desastres recentes acontecendo em todo o Nordeste. Todos os estados do Nordeste têm desastres recentes com mineração. Então, alguma coisa está errada, né? Alguma coisa precisa de algum ajuste ser feito. A gente tem um caso recente aqui em Alagoas também, Craíbas, que também já está apresentando uma série de rachaduras. Não é o mesmo tamanho, né, do que aconteceu aqui, mas já sabe que é uma Vale Verde que está provocando tudo isso. Então, até quando, né, a gente vai ter que esperar para ver políticas públicas sendo feitas, medidas, né, sendo adotadas também para trabalhar, né, com essas questões. Aí, só para a gente finalizar, né, para não ficar algo muito longo, né, logo no nosso primeiro, o que é que vocês querem de mensagens finais, de projetos futuros? A gente tem um trabalho aí a começar aí, mas queria deixar com vocês aí uma fala. Bom, eu acho que a mensagem né, eu acho que com esse projeto ficou muito claro o papel da universidade, né? Como o papel da universidade é relevante, né? Porque assim, a gente fornece dados baseados em pesquisas robustas, com uma metodologia clara, que depois podem ser usados como insumo para políticas públicas, para elaboração de novas, para revisão das atuais, que de fato é o que a gente pretende que aconteça, né, com o relatório da CPI, com a investigação da Polícia Federal e com os dados que a gente gerou. Né? Então, assim, primeiro a gente vê a contribuição da universidade. Né? Então, a universidade realmente ela tem autoridade para
fazer as pesquisas e para entregar esses dados para a sociedade. Então, a nossa contribuição não é resolver o problema, mas sim mapear quais são as nuances desse problema, os resultados, os possíveis caminhos futuros, que foi algo que a gente coletou muito, né? E agora, né? Dado que o desastre já ocorreu, não temos como voltar atrás. O que fazer a partir de agora? Quais são as ações importantes, né, para minimizar o dano que as pessoas diretamente e indiretamente afetadas sofreram, né? Então, assim, a universidade mostrando o seu papel. E segundo, a gente faz o apelo à sociedade, à população, às pessoas que a gente tenta aplicar nossa pesquisa e não nos dão acesso, não contribuem, porque ficam desconfiados. Ah, por que esse povo da universidade está querendo com a gente? A gente não quer de maneira nenhuma prejudicar ninguém, né? A nossa intenção é auxiliar. Então, através da gente, a gente consegue fazer as dores dessas pessoas chegarem a instâncias superiores, né? Eu acho que essa é a nossa contribuição. Então, eu faço apelo à sociedade, à população, às pessoas que podem participar de pesquisas, participem, sejam receptivos com os pesquisadores, né? A gente está indo aí para tentar ajudá-los da forma que a gente consegue ajudar, né? A gente não consegue resolver o problema, mas a gente pode dar visibilidade a ele, né? Eu acho que essa foi uma contribuição importante do trabalho. E realmente muitos moradores, né, afetados, vítimas, não queriam participar. Eu ouvi de várias pessoas, não, mas não vai ajudar nada, não vai resolver o meu problema. Mas a gente viu que teve um desdobramento que sim, pode ser que tenha aí alguma contribuição. A gente espera que todo esse desenrolar tenha uma contribuição, principalmente na revalorização dessa área toda, né? Que a gente espera que não fique pertencente à Braskem, né? Eu espero que esse terreno todo seja devolvido para a sociedade, que tenha seja feito algum projeto de revalorização, né? Não só de homenagem também à situação, mas que seja de benefício de volta para a sociedade, porque não acho que seja justo, falando de justiça, que essa área toda seja comprada e pertença à Braskem, né? E que futuramente vire um condomínio de luxo à beira da Laguna Mundaú. Exatamente. Nós esperamos que isso não aconteça, de verdade. É a nossa esperança aí. Que a cidade de Maceió retome os 5 bairros afetados e as áreas que foram compradas pela Braskem. Nós esperamos que isso volte para a cidade de Maceió de alguma forma, em algum dia. Exatamente. Senão, vocês venham aqui, né, visitar, né? Se não for devolvido, o que a Braskem fez, o sistema de justiça vai estar dizendo, né? Isso não foi um crime, isso foi um investimento. Eu acho que esse porque ela não indenizou, ela comprou. Exato. Né? E ela comprou imóveis que não estavam à venda, Exato. que as pessoas não queriam vender. Mas precisaram, né? Exatamente. Eu acho que o que fica de lição, né, principalmente, assim, acho que no encerrar do projeto, né, das colaborações que a gente fez, das pessoas que a gente conheceu ao longo do projeto, acho que isso foi muito gratificante, né. Era o meu primeiro projeto coordenando no CNPq, nunca tinha coordenado, então eu não esperava tudo isso, não esperava que esse projeto me levasse para a CPI. Com pouco recurso financeiro, com pouco recurso. Ressaltar. Leonardo, se eu te disser o quanto a gente ganhou nesse projeto, eu vou dizer. Diga, porque as pessoas pensam, quando a gente fala que o projeto é financiado, né? As pessoas já pensam que é em milhões. E daí falou assim, como que eles fazem tão pouco com tanto dinheiro? Diga quanto foi. A gente recebeu, pessoal, pasmem, R$25 mil para 3 anos de projeto. R$25 mil para imprimir então, essas não cartilhas. Teve como ter nenhum bolsista com esse dinheiro. Teve. Então, todos os bolsistas que foram parte do processo, né, do projeto, foram conquistados com outros projetos, né, com outras fontes. E trabalharam voluntariamente. Inclusive nós, pesquisadores, não recebemos um centavo. Nada. Né? Não recebemos dinheiro para coletar dados, para vir para Maceió. Foi às nossas custas mesmo. Exatamente. Então, assim, as pessoas às vezes pensam que a gente ganha rios de dinheiro fazendo pesquisa. E é muito esforço nosso mesmo. Né? É muito desgaste, né? Porque apesar de estar lá dentro das nossas atividades, mas a gente não precisa se doar tanto, né? Então, muitas vezes, ao desenvolver esses trabalhos e com pouco recurso financeiro, a gente teve aqui, né, as impressões, a gente teve que bancar, a gente teve que pagar a gráfica, tudo isso aqui, né? A gente quis optar por fazer isso, né? Pegar o pouco do dinheiro que a gente tinha para deixar acesso gratuito mesmo, né? Para que ficasse disponível para a população consumir de forma gratuita. Então, a gente não ganha R$0
com nenhum livro desse. Então, tudo pode ser baixado gratuitamente na editora, né? Então, realmente, é um processo árduo, cansativo também, que demanda um tempo, né? Um desgaste físico, emocional, familiar também, quando a gente desenvolve. E a gente faz tudo isso porque a gente acredita na causa. Então, a gente está aqui se doando porque a gente acha que é importante, né, produzir esses dados, ter essas informações, né, e aí eu digo, né, a gente não esperava ir tão longe, fui lá na CPI, fui lá, mês passado estava lá em Harvard também, apresentando essa pesquisa lá. Então, realmente, mostrando quando a gente faz um trabalho sério, quando a gente se dedica, a gente consegue produzir com qualidade também, né. E aí, queria te ouvir também, Leonardo, aqui, qual a mensagem, assim, que fica, você vindo aqui nos visitar também. O que você acha? Qual foi a lição que você aprendeu, assim? Acho que fica mais evidente a necessidade de olhar para esses desastres que estão em curso, né? Isso nos chama a atenção, principalmente lá em Franca. Nós temos estudado o Vale do Jequitinhonha, em que você tem as mineradoras de lítio chegando agora, né? Você tem uma série de mineradoras operando no Pará, e que não teve nenhum grande escândalo, nenhum grande desastre ainda. Né? Acho que esse é o grande alerta para nós de como nós vamos lidar com esses desastres que estão sendo criados, alimentados e que são por décadas, né? Como foi aqui em Maceió. Acho que esse é o grande alerta. Uma hora a conta vem, né? A conta chega. Ela sempre chega. Sempre chega. A gente demorou 35 anos aqui em Maceió, mais de 30 anos, com a mineradora explorando até chegar a nossa conta, né? Mas ela chegou. E aí chegou de forma assustadora, né? Eu sempre estou repetindo agora que eu acho que a lição que fica, né? A gente não tem como voltar atrás no que aconteceu em Maceió, né? Mas eu acho que a gente pode, se tiver que aprender alguma coisa disso, é que as mineradoras, elas não podem, né? E as outras empresas, elas não podem explorar os recursos naturais de forma predatória. Né? Tem que a gente fala tanto de sustentabilidade, mas às vezes a sustentabilidade fica muito no papel, né? E acho que esse desastre crime que aconteceu aqui, né? Se eu espero que isso aqui, daqui a 10 anos, 15 anos, o que eu tire de lição é que isso tenha evitado muitos desastres, né? Em outras localidades. Acho que se a gente conseguir, né, marcar isso, seja com a política pública, seja com a nova legislação, seja com outros critérios de regulação, eu acho que a gente já conseguiu um grande avanço. E fica um alerta para o modelo de desenvolvimento do Brasil, né? Que enquanto nós entregarmos commodities e permitirmos que empresas estrangeiras venham para o Brasil para fazer o que fizeram na época da colônia, né? É isso que vai acontecer. Infelizmente, vêm, extraem as nossas riquezas, levam para fora e deixam o que para a gente? Qual é a herança que eles deixam para nós? Deixam impactos negativos, sociais, econômicos, ambientais, deixam vítimas fatais, deixam pessoas doentes, pessoas que sofrem, enquanto a gente não mudar esse modelo de desenvolvimento econômico, né? Para um modelo que seja sustentável, a gente vai continuar tendo esses desastres, como o Leonardo bem falou. A gente vê várias regiões que ainda estão ali criando seus desastres, mas que possivelmente em breve teremos notícias negativas. E é isso, pessoal. A gente encerra o episódio aqui do LEAP Lab. Queria agradecer a todos vocês que nos assistiram, né? Agradecer os professores também que estiveram aqui conosco também e chamar vocês para assistir os próximos episódios, tá bom? Até mais, até a próxima